mais breve, daí fica para vocês fazerem os exercícios. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar aqui das topologias básicas, tá? Essas topologias iniciais de Unpop, tá? Mas essa metodologia de resolução vocês vão usar para qualquer um dos amplificadores lineares, tá? Não importa o que tiver de componente ali, vocês conseguem resolver o Unpop e chegar na função de transferência, tá? Então isso é bem bacana, que essa topologia, essa metodologia vai ajudar para qualquer uma delas. Depois eu vou mostrar o site do fabricante. O site do fabricante tem bastante coisa bacana também, que vocês vão encontrar de informação. Então, vou compartilhar aqui inicialmente uma janela. Vou fazer ela aqui via Journal, tá? Via canetinha, planilha, para poder fazer os exercícios, fazer na mão o negócio, né? Fica mais legal. E depois a gente, se precisar, a gente altera mais, tá? Então, revisão básica. O que a gente viu aqui? A gente viu o que é o Unpop, trabalhando com uma característica ideal. A gente viu que tinha uma entrada não inversora, uma entrada inversora e uma saída. A gente viu também que ele tem as alimentações aqui, tá? Pode ser simétrico ou não, VCC e menos VCC, tá? Tá? Deixa eu escrever aqui bonitinho. Tá? Normalmente a gente não fica escrevendo VCC e menos VCC aqui, a gente omite, né? Mas a gente tem que saber que ele está colocado aqui. A gente viu as características do Unpop ideal, né? Alta impedância de entrada, tá? Que levava corrente nos dois terminais serem nula, impedância de saída nula. A gente viu que ele não tinha resposta, não tinha problema com resposta em frequência, então a gente pode trabalhar com várias frequências diferentes e nosso Unpop não se importa, que não vai acontecer na realidade, tá? Mas eu só vou colocando ganho malha aberta infinito, etc. E depois a gente partiu para ver a realimentação negativa. A gente partiu aqui, ó, né? E a gente viu que um dos efeitos da minha realimentação negativa é que a tensão aplicada na entrada não inversora, ela acaba sendo replicada para a entrada inversora, tá? Que alguns autores chamam de curto-circuito virtual, tá? Eu não gosto muito, como falei, de chamar, mas tem que tomar cuidado para entender o que é. Isso é um efeito da realimentação negativa. Isso é bacana, tá? Porque vocês têm esse efeito e tem que lembrar que esse efeito só vai ocorrer na região linear, ou seja, quando as tensões de saída aqui, o meu Vout, ele tiver nos limites de VCC e menos VCC, tá? Então, o meu Vout, ele vai ter que estar nessa região aqui, ó. Ele não pode estar saturado, ele não pode estar tocando nos VCCs aqui, ele tem que estar nesse limite aqui, tá? Então, se eu colocar um VCC de 15 volts aqui, menos 15 volts, tá? Então, meu Vout vai ter que oscilar aqui dentro, tá? Ele vai ter que trabalhar com 14, 13, menos 9, né? Valores de tensão intermediários aqui, esses, tá? Pode ser alternado, tá? Mas alternado desde que o pico seja menor que o 15. Tá? Isso é bem importante, porque isso aqui só funciona com isso. E com esse conceito aqui, a gente sempre vai dizer que a minha tensão na entrada inversora, que eu estou denominando aqui com V-, é igual à entrada não inversora. Não estou me preocupando com efeito de frequência, estou usando a Unpop ideal, tudo bonitinho. Mas eu tiro esse conceito aqui, ó, que é extremamente importante para mim. E eu consigo trabalhar com Unpop e resolver qualquer circuito. E a partir desse conceito, eu, com qualquer circuito que eu tiver com Unpop, eu vou tentar descrever a minha função de transferência, onde eu tenho ganho, tá? Minha tensão de saída, ganho e tensão de entrada. Então, a tensão de saída é a expressão que eu vou ter da função de transferência vezes a tensão de entrada, tá? Então, eu sempre vou tentar escrever essa equação para o ganho do meu circuito, tá? Lembrando que se eu quiser também escrever que o ganho aqui é o Vout sobre o Vin, né? Mas ele pode ser dado em função dos resistores e elementos. Nesse caso aqui, ele é um buffer ou seguidor de tensão, ele tem ganho unitário, né? Porque está ligado, está curto-circuitado aqui, então a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada inversora, que é igual à tensão de entrada não inversora, então meu Vout igual ao VI, e assim vai.
tá? Então, foi isso que a gente viu na aula passada, tá? Então, revisão bem rápida. E agora, com esses conceitos, a gente vai resolver tudo. Okay? Vamos lá. Então, essa topologia do seguidor de tensão, a gente já viu a aplicação. E eu já comecei dando spoiler para vocês, vou voltar nela aqui, da aula passada. Vamos pegar aqui uma topologia e vou colocar os resistores aqui no meio do caminho, tá? Olha só, uma POP, um resistor, outro resistor. Eu tenho a tensão VI, tá? Um R1 ou RF, que fica até mais fácil de realimentação, sobre um R1 aqui, tá? Para não confundir, não ficar decorando fórmula, né? Tem que entender que esse resistor aqui é o resistor da realimentação, já vamos ver na fórmula. E daí, usando esses conceitos, eu vou direto para o conceito da realimentação, considerando que meu circuito está na região tá linear, ou seja, minha tensão de saída vai ser inferior à tensão de alimentação, né? Eu já vou dizer que o VI vai aparecer aqui. Então, eu vou ter uma tensão VI nesse nó aqui, ó, tá? Justamente porque eu estou vendo que tem uma realimentação negativa aqui. E a partir disso, eu vou equacionar esse circuito. Então, isso serve para qualquer circuito, esse passo a passo, daqui por diante. Como é que eu vou equacionar esse circuito? Bem, eu sei a tensão nesse nó, eu sei, eu coloquei zero aqui, podia ser uma tensão diferente de zero aqui embaixo, tá? Aqui nesse terminal. Poderia ser uma outra tensão de referência, podia ser, coloquei zero para facilitar as contas, tá? Então, colocando essa tensão aqui, zero, eu sei que tem VI, e eu, de cara, eu sei que se eu tenho um VI aqui diferente de zero, e aqui tem zero, eu vou ter uma corrente sobre o R1. Então, eu vou ter uma corrente I1. É inevitável. Se coloquei, se a tensão VI for positiva, vai ser nesse sentido, é o sentido contrário, tá? Se eu tenho VI aqui, tá, e tem essa tensão, essa corrente, eu sei que a corrente da entrada ou saída aqui, ó, do meu on-pop é igual a zero. Aqui não está entrando, um pop ideal, não tem corrente nesse terminal. Então, toda essa corrente, ela tem que vir daqui, ó, tá? Desse IF. Então, vem o IF aqui. Aqui não tem corrente, é um pop ideal. Toda essa corrente vem para cá. E essa corrente, obviamente, ela sai daqui de dentro do on-pop, né? Ela pode sair, o on-pop fornece. De onde que vem essa corrente? Vem das tensões das fontes de alimentação, tá? Ok? Então, não se preocupe, o on-pop está aqui, mas está vindo lá das tensões de alimentação, isso tem um ciclo. E essas correntes que estão aqui, ó, em um nó, eu posso fazer simplesmente a equação dos nós. Eu escrever, olha, I1 é igual, se eu quiser botar mais bonitinho, I1 mais I menos, que é esse cara aqui, né? Ficou paradinho menos aqui, é igual a corrente que está entrando no nó. Bem, esse menos eu já sei que é zero, e daí eu tenho que escrever as expressões para I1 e para IF, tá? I1 está saindo do VI até zero, né? A tensão está saindo até a tensão está chegando, passando pelo R1, mais zero, não tem corrente aqui, e F sai de V0, né? Tensão mais alta, vai até VI, passando por RF. Pronto. Eu tenho aqui uma equação que tem VI, resistores e V0. Agora é só aquele joguinho de jogar para um lado para o outro, isolar e escrever a função de transferência. Nesse caso aqui... Professor? Pode falar. Eu estou com dificuldade de entender por que II não é igual a IF. I1 ali, ele é igual a IF. Isso, desculpe. Ah, tá, desculpe. Não, ele acaba sendo igual a IF, né? Esse cara aqui acaba sendo igual a esse aqui, né? Isso. É que se você fizer um nó, você tem 3 terminais, né? Um para cá, um para cá, um para cá. Tá vendo? Sim. Esse aqui, ó, é zero, tá vendo? Sim, sim. Eu já coloquei. Então, vai ficar I1 aqui é igual a IF. Eles são iguais, né? É Então, a verdade. corrente que vem para cá é aqui. Eles são iguais, não tem problema. Só que daí a expressão deles vão mudar, né? Porque a expressão é lei de Ohm em cima do cara aqui. V0 menos VI sobre RF, e aqui é VI menos 0 sobre R1. Tá? Meu 1 é meio feio, né? Tá? Dá para entender. Não, mas tá ali.
Tá? Aqui a gente já tinha resolvido, aqui multiplica RF, né? Dos dois lados, fica RF sobre R1, mais 1. Agora tentar fazer um 1 mais bonitinho, senão vai parecer um L. Não, a letra é feia mesmo. Tá? Então, eu tenho aqui uma expressão da função de transferência, né? Onde eu tenho V0, se eu olhar aquela expressão que eu tinha desenhado na página anterior, escrito ela, V0 está aqui, ganho, opa, está descrito aqui, e o VI está aqui. Então, a expressão para o meu ganho, né, é RF sobre R1 mais 1. Tá? Pronto, está resolvido o meu circuito. A que ganho que eu vou querer dar? O ganho vai depender, idealmente, né, somente desses dois resistores aqui, ó. Mudando os resistores aqui, né, eu vou ter um ganho. Por exemplo, se eu colocar RF 10K, R1 1K, eu tenho 10 mais 1, eu tenho 11. Então, vai depender da relação de resistores que eu colocar mais um. Né? Então, qualquer valor de resistor, eu colocar mais um. Eu já vou fazer spoiler para vocês das não idealidades. Normalmente, esses resistores não podem ser baixos. Vocês vão verificar ali que o OnePop tem limitações de corrente. Então, essas correntes vão ter que ser na ordem dos miliamperes, pouquinha coisa, tá? Então, esses resistores vão ficar na ordem sempre de K, tá? Uma dezena, centenas de K, ou seja, de quilo-ohms. Então, vamos ser essa faixa. Vocês não vão ver circuitos OnePop, né, raras exceções, com ohms. Ah, eu vou ter um resistor de 10 ohms. Não, isso não vai ocorrer. Quase assim, ó, são raríssimas exceções, tem que saber o que está fazendo por causa disso, que não vai ser resistores ali, ó, na faixa dos quilo-ohms, tá? Então, isso aqui é bem... tem que já ficar em mente. Sempre que for projetar um pop, você está falando de resistores ali. Para você ter correntes aqui, ó, na ordem de miliamperes. Isso vai implicar que você vai ter corrente na ordem dos miliamperes. Isso aqui é importante. Isso aqui já é um spoiler, porque vem das características reais do on-pop, mas é interessante vocês já terem isso em mente, né? Ok? Tá. Então, resolveu, chegou na tua aplicação. Isso aqui é um amplificador, então, eu tenho um sinal muito pequenininho aqui de VI, eu quero um sinal maior de Vout. Eu tenho um sinal de 1 volt aqui, mas eu precisava que o meu Vout fosse na ordem de 10 volts. Vou projetar esse cara para ter um ganho de 10 vezes. Tá? Então, simples. Aí você vai projetar para isso. Esse circuito aqui ele tem uma tensão de modo comum, tem os outros detalhes que a gente vai ver mais para frente aqui, tá? Então, não vou abordar agora. Até o livro traz um pouquinho já, né? O que é tensão de modo comum. Quem estiver lendo, pode ler, não tem problema, mas a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, que vai, quando eu chegar mais nos defeitos dele. Não tem problema do que é esses defeitos. E esqueci de falar, né? Essa topologia a gente também já tinha feito spoiler dele. Ele é um amplificador. Não, tá? Não, tem um não na frente aqui. Inversor. Tá? Vou deixar um não com if no meio mesmo, tá? Vai ficar bem claro. Não inversor. Tem um não aí. E agora, vamos para uma próxima topologia, tá? Que vai ficar mais claro para vocês. Vou fazer de azulzinho mesmo. Ok? De novo. Sempre realimentação negativa. Tá? A gente não está trabalhando com outro tipo de realimentação, então todo circuito que a gente trabalhar aqui, né, na parte da eletrônica 1, ele está com realimentação negativa, então se você vê o fiozinho sair daqui chegando na parte positiva, tem alguma coisa errada, tá? Existe realimentação positiva, mas não é abordada em eletrônica 1, que fique bem claro, né? Tá? Parece a mesma topologia de circuito, né? Alimentação negativa, o circuitinho está aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, e vou ligar aqui no GND, tá vendo? Liguei no GND, podia colocar uma fonte de tensão. Deixa eu só permitir aqui. E a minha tensão de entrada, ela tá aqui, ó. VI, meu Vout continua sendo aqui. Tá vendo que eu mudei a posição da fonte de entrada, que é a tensão de entrada. Minha entrada no circuito está aqui. Tá? Então, RF, R1. Beleza? Tá? Só essa mudança.
isso aqui já vai mudar também o funcionamento, porque eu mudei o lugar que está entrando a tensão no circuito, e a tensão de saída vai ter algum impacto sobre isso. Bem, de novo, como é que eu vou resolver? Ah, desesperou, né? Não. Como é que eu vou resolver? Simples. Qual que é a tensão na entrada não inversora? Opa, nesse caso aqui é 0, né? Lembrando, poderia ter colocado outra tensão aqui? Poderia. O 0 é mais fácil de calcular. Então, se eu coloquei 0 ali, a tensão que aparece aqui, tem alimentação negativa, ela vai aparecer aqui. Tá? Então, eu estou aplicando 0 volts aqui. Tá? Então, sempre ocorre isso. Alguns autores chamam isso de terra virtual, porque eu aplico um 0 volts aqui que não está fisicamente ligado ao terra, a referência do meu circuito. Tá? Ou até a referência é uma coisa diferente, mas não está ligado à referência do meu circuito. Então, o que ocorre aqui? Tá? Isso aqui é só uma imposição de tensão. Tomem cuidado então, quando usar esses conceitos. Tá? Mas entendam que é a tensão que está na entrada não inversora, que você está aplicando esse conceito aqui. Ó. Então, eu estou colocando a tensão aqui, a mesma tensão que está aqui em cima. Tá? Só estou replicando elas ali. Quando isso ocorre, de novo, agora eu vou fazer aquela análise das correntes. Preto agora. Tá? Eu tenho VI aqui, vamos pôr uma tensão maior que 0, tem 0 aqui, eu vou ter corrente vindo para cá. Vamos chamar de 1. Tem uma corrente que vem para cá. Essa corrente chega nesse nó, ela poderia fazer esse caminho aqui, né? Ok? Bem, o meu I- aqui, ó, eu já sei que também é um pop ideal, não entra corrente, então já vou escrever direto dessa vez. Então é I1, e na entrada inversora é 0, então todo esse I1 entra aqui, todo ele tem que ser igual ao IF. Então meu I1 é igual ao IF. Também tem uma outra questão, essa corrente está vindo aqui, ó, ela pode entrar no meu on-pop, não tem problema, tá? O on-pop está lá, tá ligado, vai para a fonte de alimentação e pronto. Tá? Então eu tenho esse ciclo aqui, sem problema. De novo, escreve as equações para o meu on-pop. É meio repiteco, né, a forma de resolver, mas é o mesmo método. Então, vou escrever a equação para VI1. É VI, né, a tensão da entrada, menos a tensão que está nesse terminal aqui do outro lado do resistor, que é 0, dividido por R1, que é igual a 0 menos V0, tá? Dividido por RF. Tá? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Esse aqui está mais fácil de resolver, né? Isolar o que é V0 e VF, multiplica por RF, eu vou ter RF sobre R1 vezes V1 é igual a menos V0. Tem um menos aqui que fica meio chato, se eu quiser reorganizar, multiplica por menos 1. Então, eu vou ter menos RF sobre R1 vezes V1. Nota, eu sempre chamo atenção para os pequenos detalhes, né? De novo, eu tenho a minha expressão, meu V0, ganho, VI, né? Então, a expressão está aqui, então eu posso olhar que esse termo aqui é a minha expressão para o ganho. O meu ganho é menos RF sobre R1. Expressão importante, o ganho é negativo, tá? O que significa ganho negativo, tá? Não confundam com atenuação. Isso é a principal questão. Ganho negativo significa, por exemplo, uma inversão de valores. Se eu tenho um VI positivo, eu vou ter um Vout negativo. Mas não quer dizer que ele não possa ser um ganho, não pode ser maior em modo. Exemplo, vou colocar valores aqui. Eu coloco um resistor de 10K ohms, um resistor de 1K ohm. Qual que é o ganho desse circuito? É 10K dividido por 1K, né? Negativo. Então, meu ganho aqui nesse caso é menos 10 volt por volt. Meu ganho é menos 10. O que significa? Que se eu aplicar 1 volt na entrada, né, minha tensão de saída vai ser menos 10 vezes 1 volt, seguindo essa expressão. Então, minha tensão de saída vai ser menos 10 vezes 1 volt.
Ou seja, minha tensão de saída, deixa eu só corrigir aqui, vai ser menos 10 volts, tá? Então, minha tensão de saída, ela ficou com a polaridade invertida. Ela ficou negativa. Tá? Por exemplo, entrou 1, saiu menos 10. Mas não quer dizer que isso não é um ganho, porque em módulo ficou maior. Entrou 1, saiu 10. 10 vezes maior. Né? Então, tem que ser, só cuidar com isso. Mas ocorre uma inversão. Né? Se entra positivo, se negativo. Se entrar negativo, sai positivo. Tá? Então, esse é um ponto bem importante com relação, tá? Ok? Tranquilo, pessoal? Tá todo mundo quietinho? Tranquilo, professor. Por enquanto, tranquilo. Professor, tudo certo, professor. Tá? Uma questão que vai ocorrer, tá? Eu vou fazer o desenho aqui bonitinho. Nesse circuito aqui, quando tiver uma senoide, por exemplo. Tá todo mundo quietinho, né? Já vou adiantando, assim, as cenas dos melhores capítulos. Tá? Tem uma senoide, por exemplo, em função do tempo aqui e tensão. Então, quando eu tiver uma senoide aqui, ó, um sinal qualquer, não precisa ser uma senoide necessariamente, né? Mas um sinal alternado qualquer aqui entre positivo e negativo, né? Valor de pico. A minha tensão de saída, ela vai ser invertida, tá? Com relação... Opa, invertida sempre cruzando zero aqui, tá? Ficou feio aqui, vou cortar fora. Mais fácil. Né? Tô com os desenhos ruins aqui, irmão. Ok? Vai ser, o meu sinal vai ser invertido, tá vendo? Tá invertido com relação ao sinal de entrada, tá? Aí o ganho, a amplitude, vai ser multiplicado pelo ganho, você olha quanto é que vai dar, tá? O zero passando juntinho aqui, no zero com zero, zero com zero, zero com zero, né? Ok? Isso aqui é um efeito. Essa estrutura aqui é chamada de um amplificador, né? Criatividade, né? Tá? Criatividade é toda, um amplificador inversor. Eu daria um nome mais bonito, né? Um amplificador Chokrawski invertido. Alguma coisa assim que é difícil de soletrar. Tá? Mas o cara foi simplificar, eles colocaram com um amplificador inversor, então ficou simples o nome. Tá? Então já pode, ele inverte e dá um ganho. Tá? Qual que é o valor do ganho? Depende dos resistores aqui, ó. RF, alimentação, sobre R1. Coisa bacana que vocês estão vendo aqui já nos dois circuitos que a gente viu, o não inversor e o inversor. O RF sempre está aqui, ó, em cima, e o outro está embaixo, tá? Então, o RF aqui, ó, para não confundir com R2, R3, aí muda a posição dos resistores, não sabe. O RF, tá, é sempre tá, o resistor que vai denominar o teu ganho. Normalmente, ele é maior do que o R1 para você ter um ganho, ok? Isso é importante vocês terem em mente. Ok? Ok, pessoal? Ok. Vamos lá. Outra topologia aqui, o somador, depois o subtrator, depois eu vou fazendo em pedaços. Uma coisa bacana do pop aqui, vai vir agora, eu vou fazer o subtrator primeiro, depois eu faço um outro exercício com vocês, tá? Que daí fica mais fácil vocês entenderem ele aqui. Ó, agora é um pouco diferente, esses próximos circuitos aqui, eles podem ter mais de uma fonte de tensão de entrada, tá? Mais de um sinal de entrada. Vou colocar no zero aqui novamente, ó, tá vendo? Essa zero que eu estou colocando aqui podia ser um outro sinal de referência, podia ser outra tensão. Eu vou colocar zero para facilitar minhas contas. Estou colocando aqui. Notem, eu girei um pop, tá vendo que o inversor agora está para cima. Não posso fazer isso, o símbolo não é fixo, né? Não preciso botar ele sempre para baixo. Então, ele está para cima aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá? Então, eu fiz aqui um RF da realimentação, continua tendo a realimentação negativa, tá vendo? Ó? A saída continua aqui, o meu VA out. E eu vou colocar duas tensões. Agora eu vou chamar de V1 e
E V2 pode ser VA e VB, né? Como quiser, tá? E eu vou chamar R1 e R2 aqui, tá? Opa, lapso R1 e R2 aqui. Ok? Então, ó, agora eu tenho circuitos com duas tensões de entrada, tá? Então, eu vou escrever uma função de transferência aqui agora, que é um Vout, um ganho 1 vezes V1, mais um ganho 2 vezes V2. Se o ganho for igual, né, eu posso isolar eles e fazer, né, um ganho, tá? Mas se for diferente, vai indo. Eu poderia fazer esse circuito aqui, eu continuar ele, vou fazer aqui e apagar, tá? Colocar aqui embaixo, por exemplo, um R3, só para não ficar muito grande, tá? E um V3, por exemplo. E chamar, e pendurando resistores ali, quantos eu quisesse, tá? Tem um VM, tá? Então, eu posso ir colocando mais resistores, o V4, G4, e assim vai, tá? Vou fazer só com dois, porque vocês vão entender que o conceito é simples. Eu posso resolver isso aqui de várias formas, tá? O jeito mais fácil é superposição. Então, eu vou fazer primeiro do jeito mais difícil, depois do jeito mais fácil. Para a gente entender aqui. Primeiro, se eu não lembro lá da superposição, eu vou usar o jeito mais difícil. O que é o jeito mais difícil? Vou aplicar o que a gente viu até agora e continuar replicando aquilo o resto da vida, né? Então, esse é o jeito mais difícil. O que é? Eu vejo, olha, tem realimentação negativa, não está saturado, está na região linear, né? Não vai estar. Aqui eu tenho uma ligação com zero, então nesse terminal aqui eu tenho 0 volts também, ok? Então tenho 0 volts aqui, ok? E agora eu vou escrever as equações das correntes. Vou pegar essa aqui, vou falar, olha, eu tenho V1 e tenho 0 aqui, então eu vou ter uma corrente I1. Eu tenho V2 e tenho 0 lá, vou ter uma corrente I2. Essas correntes chegam nesse nó, eu sei que a minha corrente não entra no pop, então toda essa corrente vai para um IF que eu tenho aqui. Então eu sei que eu tenho um I1 mais um I2, que estão chegando os dois juntos aqui, vai ter que ser igual ao meu IF. Se eu olhar isso aqui, só por curiosidade, né? Já estou vendo que eu estou somando as duas correntes, o somatório das duas, e juntando elas para formar o IF. Então, esse cara aqui já tem uma cara de somador, né? Estou somando as correntes aqui, juntando o IF. Fazendo isso aqui, eu posso escrever o meu circuito aqui, ó, bem bonitinho, falando, ó, o que é o meu I1, né? É o V1 menos 0 dividido por R1. O que é o meu I2? É o V2 menos 0 dividido por R2. Tá? V2 menos 0 dividido por R2. O que é o IF? É 0 menos V0 dividido por RF. Isola, né? Faz aqui, isola bonitinho, separa o que é R0, então multiplica RF dos dois lados e já multiplicar por menos 1, vai ficar menos RF sobre R1 vezes V1 menos RF sobre R2 vezes V2, tá? Se eu olhar aqui, né, escrever naquela equação que estava lá em cima, eu tenho que o meu G1 vezes V1 menos, ou mais, né, G2 vezes V2, eu tenho que esse termo aqui é o meu G, eu ganho 1, esse segundo termo aqui, se eu botar mais aqui no meio, só para ficar coerente, esse meu segundo termo aqui é o G2. Então, meu ganho para a primeira tensão de entrada é menos RF sobre R1, e o meu ganho 2 aqui é menos RF sobre R2. Tá? Então, tá resolvido o circuito, mesma coisa. Tem como fazer isso mais fácil? Tem. Tá? Como é que eu posso fazer isso já agora que vem uma das grandes coisas do Unpop, né? Uma das grandes sacadas, tá? Eu posso utilizar os conhecimentos que eu já tenho, os conhecimentos anteriores, né? E não preciso ficar jogando fora e ficar equacionando toda a vida. Eu posso reconhecer blocos já existentes e tentar resolver isso. Olha, se eu enxerguei um bloco que eu já conheço, eu resolvo ele daquele formato, tá? Deixa eu fazer aqui. Estou só redesenhando o circuito, só para vocês verificarem. RF, R1,
R2. O que eu quero falar com resolver eles com coisas que eu já conheço, tá? Olha só, aqui tem o V1, aqui tem o V2. Se eu pensar em usar superposição nesse circuito, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou encontrar similaridades com os circuitos que eu já conheço. O que é? Buffer, amplificador inversor não inversor, e tentar usar aquelas equações que eu já deduzi antes para resolver isso aqui, sem precisar fazer e refazer o circuito tampão. Vamos lá, o que é superposição? É ver o efeito individual de cada uma das fontes na tua saída, né? E a saída final vai ser o somatório, né, dos efeitos de cada uma das fontes. Por exemplo, eu vou ter um V0', que vai ser o efeito ali da fonte V1. O que o V1 vai causar na saída? E o V0, duas linhas, vai ser proporcional, né, ao efeito da fonte V2. Tá? Então, eu pego uma fonte, eu normalmente curto-circuito aterro as outras fontes, eu aterro as outras fontes, né? Então, eu coloco aqui, por exemplo, para eu ver o efeito de V1, para ver somente o efeito de V1 na minha saída, o que o V1 está alterando na minha saída, eu venho aqui e essa fonte V2 foi melhorar, né? Removi ela, fiz um curto por terra. Né? Não é um curto real, é só um sistema calculado. Então, eu elimino aqui a fonte V1, tá? A fonte V2, desculpa, e vejo só o efeito da V1. Olha que bacana se eu olhar isso aqui. Aqui tem 0 volts, né? Tem realimentação negativa, aqui tem 0, aqui tem 0 volts. Opa, 0 volts aqui, 0 volts aqui. Qual é a corrente pelo resistor R2? Zero. Zero. Ele não está participando da jogada aqui, então eu posso arrancar ele fora daqui, ó. Opa, agora eu tirei esse resistor aqui. Que circuito é esse aqui? Opa. Que circuito é esse? A gente acabou de ver lá. Inversor. É um amplificador inversor. Eu não preciso calcular tudo de novo. Eu já vi que é um amplificador inversor, então o meu V0' aqui, eu posso lá usar a fórmula que era menos RF sobre R1 vezes V1. Então já sei, já está calculado. Não precisei calcular de novo, né? Não preciso ficar reinventando a roda, já conheço. Deu. Agora eu vou ver o efeito da fonte V2. O que o V2 está levando na minha saída? Para ver o efeito da fonte V2, eu volto para o circuito aqui do R2, né? Escrevo V2 de volta e elimino a fonte V1, fazendo um curto. De novo, nesse caso aqui é uma feliz coincidência que vai dar tudo igual, né? Aqui tem 0, quer dizer, esse R1 aqui tem corrente 0, ele não está participando da jogada, volto para cá. Né? Que circuito que é esse? Amplificador inversor de novo. Se é um amplificador inversor de novo, eu sei a resposta dele. Vai ser o R2, o RF dividido pelo R2, negativo, né? Tudo isso. Menos RF sobre R2, vezes V2. Então, a minha tensão de saída, no final das contas, é o somatório das duas. É menos RF sobre R1, V1, menos RF sobre R2, V2. Se eu tivesse um R3, menos RF sobre R3, V3. Se tivesse um R4, né? V4, e assim quantos pontinhos eu quisesse colocar. Então, eu não precisei nem fazer conta. Eu só estou fazendo o que a gente chama de fazer uma análise do circuito. Eu estou analisando o circuito, vendo que eu já conheço ali no meio, né? E com essa análise de circuito que eu estou fazendo, eu já tenho a resposta. Então fica muito fácil quando você está com a análise de circuito bem apurada, tá? Senão você fica fazendo muita conta no negócio, tá? O OnePop tem essa facilidade, você consegue interpretar blocos e resolver ele por essas análises. Vai fazendo superposição, vai analisando bloco a bloco e consegue resolver ele de forma muito fácil, tá? Esse circuito aqui, ó, ele é um amplificador somador ponderado, né? Vou desenhar ele para cá, fica mais fácil. Então, a gente já viu ali, né? Ele está aqui, ó, como amplificador somador ponderado. Como é que é esse ponderado? Né? V1, V2, opa, esse 2 pareceu um 1, né? R1, R2, RF.
Ou seja, minha tensão de saída aqui, ele depende dos resistores R1 e RF. Então, RF sobre R1, tá? Menos RF sobre R2, tá? Isso aqui V1, V2. Tá? Ele é ponderado por R1 e R2. Caso você faça R1 igual a R2, né? Esse termo dos ganhos vão ficar iguais, então você vai ter menos RF sobre R1, V1 mais V2. Tá isolando ali já, isola o mesmo termo. Então, você pode ver que aqui você tem um ganho, né? Fez a somatória das tensões. Então, está somando as tensões ali e multiplicando por um ganho negativo. Então, ele é um somador, inversor, ponderado, se for esse caso aqui. Se for esse caso aqui, ou só um somador inversor nesse segundo caso, tá? Então, você consegue analisar esse teu circuito de forma bem tranquila. Aí, sim, você já está fazendo calculador, né? Você está multiplicando um sinal por um ganho fixo, né? Você está somando um sinal, agora eu consigo somar ele, tá? Tem o não inversor, depois vocês fazem também, tá usando a topologia do não inversor. Ok? Então, fica bem bonitinho. E usando essa mesma metodologia, a gente pode fazer várias coisas por superposição. Antes de eu fazer o subtrator, eu vou fazer um outro circuito aqui, tá? Depois eu deixo um para vocês. Que é bem bacana com o pop também. Você pode fazer coisas no seguinte sentido, tá? Posso ter aqui, ó, vou fazer aqui, invertir, tá vendo? Ó, alimentação negativa. Todos os circuitos neste momento da vida de vocês é realimentação negativa, tá? Fiz um amplificador inversor aqui, ok? A saída dele, vou ali. Opa, falhou. Ah, não, tá certo. Opa, eu tirei da cartola aqui, tá? Ok? V1, R1, RF1, R2, RF2 e o Vout. Né? Uma coisa assim, né? Eu vou crescendo o negócio. Né? É o mesmo esquema. Só que agora eu coloquei uma fonte só para vocês entenderem. O que é bacana no OnPop? Eu também posso quebrar em blocos mais concisos. Por exemplo, a saída do OnPop aqui, ó, tá? Ele está entrando em outro circuito, então eu posso calcular um V0 linha aqui, ó, tá? Que é um bloco aqui do meu circuito, então eu vou saber qual é a expressão de V0 linha, e esse meu V0 linha aqui, ele é a saída deste bloco, mas ele vai ser a entrada desse outro bloco aqui, ó, tá? Então eu posso calcular esse primeiro bloco aqui que eu delimitei em vermelho aqui, ó, tá? Achar a saída dele e depois eu calcular este segundo bloco aqui, ó, onde eu vou pegar meu novo sinal de entrada e vou achar a saída final dele. Então, posso fazer isso bem modular, bem em blocos, também usando as expressões que vocês já conhecem. Isso é bem bacana para análise de OnPop, para vocês conhecerem, né, identificar as estruturas, para conseguir começar. Por exemplo, aqui, se eu olhasse esse bloco que está circulado em vermelho aqui, o meu... Opa, deixa eu fazer em vermelho, né? Já que está em vermelho, vamos fazer em vermelho. O meu V0 linha aqui, o que é? É esse bloco aqui, né? O que é esse bloco? Eu vou lá e vou tentar identificar. Opa, é um amplificador inversor. Daí eu vou lá, eu vou olhar, né? Eu já calculei. O ganho do meu inversor é menos RF1 dividido por R1 vezes a tensão da entrada. Então, V1 aqui, né? Então, já sei. Pronto, essa parte aqui já matou, não preciso fazer mais nada. Qual que vai ser minha tensão de saída aqui desse segundo bloco? O que é o meu segundo bloco? Opa, se eu olhar aqui para ele, né, é um amplificador não inversor. Então, eu também posso fazer isso, essa modularização. O que é a saída final desse meu OnPop aqui? É o ganho do não inversor, RF2 dividido por R2 mais 1,
vezes a entrada aqui, que é o VI'. Beleza? Então, eu tenho esses dois conjuntos de equações. Se eu quero saber no final o que é o V0, ele vai ser sempre em função do ganho total do circuito e a tensão de entrada. A minha tensão de entrada é esse cara aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou juntar as duas equações. Essa minha tensão de saída do primeiro bloco aqui é a tensão de entrada do segundo, que está aqui. Ó. Tá? Então, esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó? A saída desse cara é a entrada desse. Então, vou substituir na equação. Então, vai ficar aqui, reescrever essa primeira parte da equação, que não mudei. Mais um, tá? E a segunda parte é aquele carinha ali. Menos RF1 sobre R1, tudo isso vezes V1. Opa, acabou. Se você não quiser mais modificar o circuito, acabou. O que é o teu ganho dessa estrutura como um todo? RF2 sobre R2 mais 1. Se quiser passar o menos para frente só para ficar bonitinho. Sobre RF1, R1. Tá, o menos eu passei para frente só para bonitinho. Tá? Pronto. Resolveu. Ah, mas precisa mexer nesse algebrismo todo, né, ali, com resistores e coisas. Nesse caso aqui, não vejo necessidade. Se você quiser lá deixar as vezes a equação mais bonita um pouquinho, você pode deixar ela mais bonitinha, né? Organizar. Mas daí é matemática, né? Que você vai organizar. Mas é simples. Eu quebrei os blocos, encontrei os blocos que eu conhecia aqui dentro, vi o que é entrada e o que é saída do meu circuito e deu, tá? Por que eu posso fazer isso? Porque eu não estou me importando com impedância de saída. Tá? Ah, será que o meu on-pop está ligado com outra coisa que ele vai conseguir ter impedância de saída? Daí vai entrar as questões não ideais do on-pop, né? Aí já tem que se pensar um pouquinho mais. Mas com tudo ideal, posso fazer isso sem problema. Tá? Posso fazer essa análise quebrando os blocos aqui e resolver sem nenhum problema. Posso usar superposição, posso misturar os processos aqui, análise de circuito, superposição, identificar blocos. Pode fazer, você tem as ferramentas de circuito para resolver o problema que for necessário. Tá? Tranquilo, pessoal? Vamos completar. Por enquanto tá de boa. Tá de boa, né? É que ANPOP é uma das partes ali da eletrônica que é bem gostosinhas de se lidar, assim, porque normalmente as equações são lei dos nós, né? Você está com lei dos nós aqui, então bem mais sossegado, né? E é linear, né? Você não está trabalhando nesse momento com nenhuma não linearidade, então está mais tranquilo. Agora, esse outro circuito aqui vai ser um subtrator, tá? A gente vai fazer o mesmo efeito. Depois eu vou falar mais sobre esse circuito aqui. Tá? Que ele vai vir a ser o nosso primeiro problema. Tá? Opa, tô ficando doido. Deixa eu fazer aqui. Tô ficando doido, pessoal. E nem é sexta-feira ainda. Não, deixa eu fazer diferente aqui. Ficou feio. Não vai ser. Depois eu vou... Começou a apagar, né, pessoal? Apaga tudo. Eu gostei desse software, mas ele não tem um triângulo bonitinho. Posso até usar isso aqui. Não tem um melhor triângulo da face da Terra. Tá? Eu vou colocar aqui em cima, aqui embaixo. Tá? Vai ficar meio esquisito que eu vou desenhar. Não é uma realimentação negativa ali, é positiva, eu que me empolguei ali na hora de escrever. Tá? A realimentação continua sendo negativa. Estava meio esquisito ali, mas foi empolgação própria. Tá? Ok. Tá? É um circuito assim, ó. Nesse caso do circuito eu tenho duas tensões aqui, entrada, tá? Vamos chamar aqui, só para variar um pouco, VA e VB, ok? Vamos chamar aqui de RF1, RF2, R2, R1. Desculpa, melhor chamar de RA aqui, né? RA e RB, já que botei A e B, né? Para ficar mais bonito. Tá? A e B aqui, vou
Vou colocar letras, né? Só tem letras nesse negócio. A e B, só para ficar mais coerente, deixar mais bonitinho. Tá um resistor flutuando lá ainda, calma aí. Esse circuito aqui é o subtrator. Aqui, ó, nesse nó também, normalmente a gente coloca o GND, mas não precisava ser referência de circuito, não precisava ser 0, não precisava ser isso. Podia colocar um valor de fonte de tensão aqui, às vezes precisa, né? Mas é mais usual a gente colocar a referência em 0 aqui, para até facilitar as contas, né? Mas entendo, não precisa ser 0 aqui. Onde é que eu acabei de colocar? Coloquei por facilidade mesmo, tá? Então, eu tenho esse circuito aqui, ó. Ele tem duas entradas, VA e VB, só que tem uma entrada que está na parte inversora e tem uma entrada que está na parte não inversora, tá? Eu posso fazer de várias formas esse circuito aqui. O jeito mais simples que eu digo para vocês de fazer é superposição, tá? Eu vou fazer das duas formas também, mas o mais simples é a superposição. Mas vocês podem fazer do jeito que achar melhor, tá? Eu sempre falo, que mais simples é a superposição, que vocês conseguem já usar o que existe. Mas se não for usar a superposição, de novo, o que vocês podem analisar desse circuito aqui? Vocês podem analisar em duas etapas bem separadas, tá? E tentar entender o que está acontecendo. Primeiro, sempre vocês vão querer escrever a expressão para tensão de saída. A gente vai voltar e vai analisar o passo 1 do circuito. É realimentação negativa? Sim, tá com realimentação negativa. Então, essa minha tensão aqui vai ser a mesma desse terminal aqui. Eu tenho essa tensão neste nó aqui, diretamente eu não tenho desse VX aqui, né? Que esse VX vai vir para cá. Então, eu não consigo já começar a calcular. Então, eu tenho que descobrir qual que é esse VX. Então, vou voltar mais um passinho aqui para descobrir o que é o VX. Se eu analisar esse circuito aqui da parte do VA, só essa parte de cima, eu vou circular de vermelho aqui, ó. Se eu analisar esse circuito aqui, ó, tá? Com amor e carinho, eu vou ver que eu tenho uma tensão VA, eu tenho um resistor RA, eu tenho um RFA, né? E eu tenho aqui, então, 0 volts de um lado, VA do outro. Provavelmente eu devo ter corrente aqui, né? Eu devo ter alguma corrente. Vou notar também que esse meio aqui, ó, esse nó intermediário entre RA e RFA, ele está ligado na entrada não inversora do meu ampop, que significa que não tem corrente aqui, ó. Cortei as correntes fora. Não tem corrente. Ou seja, a corrente A1 aqui tem que ser igual à corrente A2. Ou seja, a corrente que vem por esse resistor RA, não vem nada para o ampop, vai tudo para o RFA. Tá? Estou dificultando o negócio. Se vocês olharem, então, que circuito é esse? Muito quietinho. Que circuito é esse em vermelho? Uma análise bem diferente de uma coisa bem simples. Eu consegui complicar agora. É um divisor resistivo, né? Tem um VA aqui em cima, um resistor, o outro resistor. Então, eu tenho um circuito aqui de um divisor resistivo. Tá? É simplesmente um divisor resistivo. Se eu olhar aqui, ó, esse nó aqui, ele simplesmente está consultando, né? Ele está ligando a tensão intermediária, mas ele não está alterando ela. Eu só estou monitorando ela. Tá? Então, é diferente. Eu só estou monitorando a tensão. Eu não altero esse ponto. Esse ponto aqui, ó, ele vem do divisor resistivo RA RF. Então, meu VX ali no meio, eu consigo calcular simplesmente pelo divisor resistivo, que é RFA, dividido por RA, mas RFA, que vocês já viram lá, o Johnny, eu acho, né? Vezes VA. Então, eu consigo calcular isso aqui só com divisor resistivo, tá? Então, a corrente I1 é igual a I2, não tem divisor de tensão. Ok. Notem, como eu não estou impondo nenhuma tensão aqui no meio, é só isso. Pronto, parte 1 feita. Achei o VX. Achando o VX, eu consigo agora saber que aqui nesse nó tem VX, porque como é alimentação negativa, ele impõe que esse nó aqui vai ser igual ao que está lá em cima, e lá em cima tem VX. Então, eu vou poder fazer
a conta aqui de novo. Vou falar que eu tenho, agora eu vou chamar de I1 e I2 aqui, tá? Vem um I1 aqui, um I2 aqui, tá? Essa corrente que vem para cá é zero. Vou escrever as minhas equações de novo, I1 igual a I2, e vou fazer primeiro em função do Vx, lá no final eu substituo o que é o Vx, tá? Então, o que é aqui o meu I1? É VB menos Vx sobre RB, que é igual ao I2, que é Vx menos V0 sobre RFB, tá? Bem, isola aqui tudo que é V0 de um lado, né? Faz só para bonitinho. Então, vai ter RFB sobre RB vezes VB, tá? Menos RFB sobre RB. Eu já estou fazendo direto algumas coisas, tá? Sobre Vx, que é igual a Vx menos V0. Só para fazer um embeleza aqui, né? Meu V0 vai ser Vx mais RFB sobre RB vezes Vx menos RFB sobre RB vezes VB, tá? Gravando essa seleção aqui, tá? Agora eu vou voltar aqui, ó, tá? Voltar um passo até para esse lado, vou substituir o que é o Vx. Então, o meu V0 aqui, eu posso isolar aqui só para ficar um Vx mais, vai ficar RFB sobre RB mais 1, né? Tudo isso vezes Vx. O que é o Vx? É esse troço aqui. É R, vou abrir parênteses, RFA sobre RA mais RFA vezes VA menos RFB, RB, VB. Assim, com amor e carinho, eu estou vendo que eu tenho um termo VA aqui com um ganho, né? Um ganho do A, e eu tenho um termo aqui, né? Com um ganho para o B, tá? Então, eu estou vendo assim, ó, com bastante amor e carinho, né? Tá? Eu tenho um ganho para o B aqui, e eu tenho alguma coisa VA e VB, tá? Então, eu consigo fazer isso aqui bem tranquilinho. Tranquilo, pessoal? Ok? Isso aqui é um subtrator, tá? Ele faz a subtração, os ganhos são ponderados também. Tá? Professor? Diga. Então, parte do subtrator é inversor, então? Uma parte do subtrator ele vem do amplificador inversor, tá? E uma parte vem do não inversor com deslocamento aqui. Tá. Vem dos dois juntos. Tá? Isso aqui é um subtratorzinho comum. Deixa eu ver aqui. Faz esse aqui. Não. Calma, pessoal. Só. Deixa eu ver se tem uma ferramenta aqui mais bonitinha, né? Essa aqui. Não ficou legal. Deixa eu ver se eu... Ih, tá um reconhecimento de formas aqui. Não ficou legal. Essa aqui. Deixa eu ver se dá. Usei. Pronto. Agora eu vou ter que escrever lá, né? Ficou grande. Uma coisa bacana, eu vou apagar aqui, ó, vai ficar mais fácil. Tá? Para vocês, que é muito, muito comum de vocês verem esse circuito, é com uma pequena aproximação aqui. Tá? Não deu para fazer bonitinho do jeito que eu queria. Tá? Esqueci como é que contorna ela. Vou apagar com toda a paciência do mundo aqui, pessoal. Acho que aquela ferramenta que o professor utilizou antes ali, o professor pode usar ela para apagar também. Tipo Deixa Paint. eu testar aqui. Esse aqui. Era esse aqui que eu estava procurando, nem era aquele. Era essa aqui para copiar e colar para o outro. Aqui. Posso usar esse aqui. Vai embora aqui, pronto. Aqui. Tá, tinha outra ferramenta.
Agora vem a coisa bacaninha desse circuito que geralmente é utilizada, tá? Até vocês vão entender porque eu botei RFA. Normalmente, esse circuito é utilizado assim, ó. O RFA é igual ao RFB. E o RA é igual ao RB. É feito isso aqui, né? É uma tentativa, né? De casar os circuitos aqui. De fazer isso igual. Aí fica bem bacaninha. Eu vou chamar isso aqui de R2 para facilitar a vida, né? E esse aqui de R1. Então, onde é que tiver, eu já vou substituindo, que vocês vão ver que vai ficar bem bacanão aqui o circuito. RFB vai ser um R2 sobre R1 mais 1, tá? Só para ficar igual ali, para dar uma limpada no circuito. RFA é R2 sobre R1 mais R2 vezes VA menos RFB é R2 sobre RB, que é R1 vezes VB, tá? Então já já reduzi a quantidade de componentes ali dentro, tá? Agora vem o pulo do gato aqui, tá? Se eu abrir esse termo aqui de cima, eu vou ter R2 sobre R1, fazendo o mínimo, né? Mais R1, vezes R2 sobre R1 mais R2, tudo isso vezes VA, menos R2 sobre R1 vezes VB. Olha que bacana, esse termo aqui ó, é exatamente igual a esse termo aqui, chute. Então vai ficar que o meu V0 é R2 sobre R1 vezes VA, menos R2 sobre R1 vezes VB. Opa! Isolando aqui, só para dar uma embeleza também, vai ficar aqui R2 sobre R1, VA menos VB. Opa! Então, é um subtrator com ganho R2 sobre R1, considerando esses caras aqui iguais, né? Vou até apagar aqui agora para deixar, ó, R2 e R1, tá? Só o resultado final, R1 e R2, né? Vendo? Deixando eles iguais assim, ó, eu simplifico enormemente a minha equação. Então, esse circuito é bastante utilizado, ele é bastante utilizado para fazer um subtrator mesmo. Quando é que eu vou fazer um subtrator? Quando eu precisar, por exemplo, diferença de potencial. Tá? Vou fazer aqui um desenho novo, tá? Para vocês verem. Esse circuito aqui é enormemente usado se você precisar fazer uma diferença de potencial. Por exemplo, vou tentar fazer o desenho aqui, ó. Eu não estou levando em consideração também. Opa, estou entrando aqui, só um minutinho. Não estou levando em consideração que será as não idealidades, né? Mas vamos pensar aqui, ó, que você está lá fazendo um projetinho e precisa, de alguma forma, medir a corrente que sai de uma bateria. Tem uma bateria ali, eu vou ter uma carga, por exemplo, vou acionar alguma coisa, ligar um LED, né? Uma carga aqui, ó, chama de RL, tá? Não sei o que é a carga. E eu preciso medir a corrente que vai sair aqui da bateria e vai passar pela carga. Para medir a corrente, eu tenho que usar um sistema que é invasivo. Eu tenho que colocar aqui dentro algo que meça essa corrente. Normalmente, você usa um resistor chamado resistor shunt, tá? É um resistorzinho pequeno, esse valor pequeno de resistência, né? Bem pequeno comparado à carga, porque a ideia é que você vai ter uma queda de tensão pequena sobre ele. Por exemplo, se eu tiver uma bateria de 3,7 volts aqui, tá? Essa bateria aqui, a energia armazenada nessa bateria, que vai ser a corrente versus tensão, no final das contas, ali, né? A potência, né? E energia versus tempo. Você quer que tudo vá para cá. Você não quer ter um equipamento celular, por exemplo, que a bateria não dure, né? Que seja desperdiçado. Você quer que aquela energia que foi armazenada na bateria, ela se converta em algo útil para você. Daí, dependendo do que vai ser, se for iluminação, se for transmissão de dados, o que for, né? Então, você não quer desperdiçar. Então, toda a energia que está aqui tem que ser vindo para cá. Então, a potência tem que vir para cá também, né? Isso implica que, se você olhar a grosso modo,
praticamente toda a tensão da bateria você vai querer que esteja aqui em cima, que é, sei lá, tem 3,65 volts aqui em cima e só 0,05 volts quando tiver corrente aqui, né, sobre o teu resistor shunt. Você quer que tenha baixa queda de tensão desse resistor shunt, tá? E toda a tensão fique sobre a bateria, sobre a carga, tá? Entendo. Esse cara aqui, ele era para nem existir, era para ser um curto. Então, você coloca um carinha ali que é só para você fazer a medição. Então, a tensão muito pequena. Tensão muito pequena é uma coisa difícil de você lidar. É uma coisa difícil de você trabalhar no teu circuito. Tá? E você está tendo tensão, e eu quero saber corrente. Aí você fala assim, bah, como é que eu vou relacionar tensão e corrente? Lei de Ohm, né? É a tensão que eu tenho pela resistência, ou resistência, nesse caso, do resistor shunt. Então, a tensão que eu estou lendo, dividido pela resistência, me dá a corrente, tá? Então, simples assim. Então, se eu tiver aqui... porém, com a tensão muito baixa, essa tensão vai ficar ruim de se medir e coisa, a gente acaba tendo que pegar essa diferença de potencial e amplificar também, tá? Mas a amplificação ficou mais para frente. Mas eu tenho que pegar essa tensão. O detalhe também, que às vezes o pessoal confunde, é a diferença da tensão nodal. Porque se eu olhar aqui, ó, aqui tem 3,7 volts, a minha referência está aqui embaixo, tá? O 0,5 é a diferença no nó A para o nó B. Então, é a diferença potencial. Então, não adianta eu colocar um circuito só no nó A. Eu vou ter que fazer a tensão VA menos a tensão VB para pegar a diferença de potencial sobre o resistor para poder aplicar isso aqui. É um pequeno detalhe, tá? Mas tem que tomar cuidado. Porque aqui eu tenho 3,7 e aqui no nó VB eu tenho 3,65 volts. Então, o que me interessa é a diferença deles e não a tensão absoluta. Tá? Ou seja, para calcular a corrente sobre o resistor, é a diferença de potencial sobre o resistor. Primeira parte. Segunda parte, a tensão é baixa. Então, eu também vou ter que dar um ganho. Que circuito que eu vou usar aqui? O bom e velho Ampop subtrator. Tá? Então, esse circuito vai vir aqui, vai fazer a subtração, tá? E daí você vai poder dar um ganho, escolher um ganho aqui de acordo com o teu circuito, para você ter um Vout aqui que seja proporcional, né? Ou seja, nesse caso aqui, diferença de potencial vezes o ganho. Tá? Então, isso aqui é extremamente utilizado, tá? Vocês vão encontrar muito. E esse aqui é um high side ainda, que está no lado mais alto da tensão. Eu poderia colocar para baixo aqui para pegar o lado mais baixo da tensão, tá? Então, esse circuito é tão utilizado, mas tão utilizado, tá? Que existe, vocês vão encontrar, né? Um encapsulamento, um popzinho pronto assim, né? Vou fazer maior, isso aqui ficou pequeno. Tá? Vou conseguir desenhar aqui dentro, ficou meio pequeno. Tá? Deixa eu conseguir fazer quadrado aqui. Opa. Se eu consigo fazer. Eu já tentei usar isso aqui várias vezes, tá, pessoal? Às vezes funciona, às vezes não. Agora funcionou. Tá? Um circuitinho pronto ali, um integradinho pronto. E dentro desse integrado, tá? Tem um Ampop. Ok? Tem um Ampop e... Tá? Dentro desse Ampop... Um Ampop aqui. Opa, tirei isso. Dentro do Ampop, tem o circuitinho com os resistores já integradinhos aqui, o subtrator, tá? Pode ser positivo ou negativo. Ok? Então, dentro do Ampop, dentro do encapsulamento, tá te dando isso aqui já pronto. De tão utilizado que é isso aí. Tem alguns casos que estão até o shunt já dentro. Tá? E daí tem topologias um pouco mais robustas, que são os de instrumentação, que vem 3 Ampops dentro, para melhorar ainda mais isso aqui. Mas isso aqui é extremamente utilizado. E vocês vão utilizar na fonte de vocês. Lembra que o objetivo de vocês é fazer uma fonte de tensão, e esta fonte de tensão a gente vai ter que monitorar a corrente dela. Então, esse circuito aqui vocês vão estudar, e vai ser o primeiro circuito que vocês vão ter que fazer um estudo sobre ele, tá? No caso, vou ter que analisar como é que ele funciona,
ver algumas não idealidades, quando a gente vai estar trabalhando um pouco mais das não idealidades, porque existem problemas, tá? Vou adiantando, eu sempre dou spoiler, tá? Primeiro problema, pô, tem que pegar dois resistores aqui, ó, exatamente iguais, porque se eles começarem a ser diferentes, o R2 aqui e o R2 aqui, que são dois R2 que tem, eu começo a ter problema, né? Se os resistores não são iguais, eles estão descasados. Daí já não é R2, os dois resistores iguais. Isso é muito difícil de pegar na prática. Tá? Existe um descasamento ali. Tá? Vai existir um problema ali de CMRR. Tá? Rejeição da tensão de modo comum. Então, isso é bem importante vocês estarem conscientes. Eu vou mostrar aqui o circuito, eu vou colocar aqui para vocês. Professor. Pode falar? Mas então, eu dizer que esse ANPOP, ele ser um circuito subtrator, então não significa então que o módulo do Vout vai ser menor que a tensão entre VA e VB? Desculpa, repete, vamos lá. Dizer que ele é um subtrator. Por ele ser um subtrator, né? Eu não posso dizer que o Vout vai ser, o módulo do Vout, né? Vai ser menor que a tensão entre VA e VB? Menor? É? Não necessariamente. Não. Ele pode ter um ganho, né? Vamos supor que você coloque aqui, ó, nesse caso aqui, né? Vamos supor que eu coloque um resistor de 100K ohm e 1 kΩ aqui, né? Os dois são iguais, ok? Então, eu tenho um ganho de 100. Deixa eu tentar entender se é isso ali. Então, eu tenho 100 aqui. 100 acho que foi pouco. Sobre 1K. O VA meu aqui é 3,7 e o VB é 3,65, ok? O meu Vout seria 100 vezes 0,05, ok? Então, o meu Vout aqui seria 5. No caso, o Vout acaba sendo maior do que o VA ou que o VB, né? Entendi. Tá? Então, o que ele está limitado aqui, na verdade, é as tensões de alimentação dele, né? Ele não vai poder ser maior do que a tensão de alimentação, mas que as tensões de entrada aqui pode. Tá? Pode ser menor, maior. Então, ele não tem a limitação ali. No futuro, vai ter um negócio chamado tensão de modo comum, que vai aparecer ali no meio, que vai dar uma mexidinha nas coisas, mas, por enquanto, ideal, ele pode. Como nesse caso aqui, né? Se é o que eu entendi, tá? Se eu entendi errado, você me corrige, tá? Sim, sim, é que na verdade, pela nomenclatura dele, eu achei que a tensão de saída ia ser menor, entendeu? Por ser subtrator. Mas não é subtrator, é um amplificador, ele pode dar um ganho, né? Ele pega tá. a diferença e amplifica. Entendi. Tá? Se eu fizer ganho unitário, daí vai ser menor sempre. Mas se eu fizer um ganho maior, ele vai amplificar, ele sempre vai jogar para cima ela. Ok? Ok, beleza. Eu vou parar aqui, vou apresentar o outro aqui, ó. Esse aqui, é só isso aqui por hoje ainda, mas esse aqui, pessoal. Aqui. Já vai aparecer para vocês. Tá? Dos circuitos que a gente tem para hoje, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem, eu pego da Texas, que está fácil aqui de eu achar, tá? Mas todos os fabricantes têm, nos materiais deles, ó. Esses aqui são considerados os circuitos básicos, tá? Desses circuitos básicos, esses aqui a gente não vê, tá? Integrador e diferenciador, que faz a integral e a derivada, a gente não vê. Diferencial, né? A gente não vê, tá? A gente só fica nesses aqui. Então, a gente viu o buffer, inversor, não inversor, aqui foi o inversor, o somador e o subtrator aqui, tá? Nesse caso, ó, se vocês olharem aqui, é bem bacana dar uma olhada nos fabricantes, que eles vão ter isso aqui. Como eu falei para vocês, eu coloquei aqui 0, para ficar mais fácil na referência, não era necessariamente preciso ser 0, podia colocar um outro valor, daí você tem as equações, né? Tem equacionamento aqui embaixo, para vocês darem uma olhada. Fala um pouquinho sobre o CMRR dos resistores. Então, é bem bacana vocês darem uma olhada nesses materiais de fabricante. E aqui, ó, o que é bacana de ver é que daí aqui tem a questão dos ANPOPs. O Current Sensing aqui, ó, ele já fala
desses sujeitos, tá? Vamos ver se esse aqui está aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver, dá, né? Por exemplo, desse circuito que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Ele já fala dos integrados, como é que ele funciona. Olha, existe os ampops. Vocês estão vendo que aqui o resistor está 1.01K. Estão usando resistores de precisão para evitar que tenha esse descasamento, né? Então, se vocês pegarem o material dos fabricantes, vocês vão conseguir ver bastante coisa aqui, bastante informação sobre os circuitos, tá? E várias aplicações também. Tá o low side aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, tá? Circuitinhos aqui mais simples, nesse caso, para medir corrente. São para medidas de corrente, tá? Então, olha, tem muita coisa aqui, ó. Tá? High side eu mostrei para vocês, ó. Tem vários aqui, tá? Óbvio que a gente não... Se vocês olharem todos os circuitos Ampop, olha quanta coisa tem aqui que são feitas com Ampop, tá? A gente não aborda tudo, a gente vai ficar aqui no Basics aqui e na medida de corrente, tá? Existem várias outras coisas, vocês podem dar uma olhada aqui. Vamos ver mais para frente no curso também, tá? Eu nunca vou ver isso, algumas coisas vocês vão trabalhar no curso aqui, né? Vão acabar vendo em outras disciplinas, tá? Coisas nesse sentido, isso aqui a gente pode até conversar ainda nesse semestre, né? Esse transistor aqui a gente vai trabalhar, vai estar ali tá na grade, né? Mais para frente. Então aqui tem muita coisa, circuitos não lineares, estão lá em Eletrônica 3. Então, dando uma consultada no site dos fabricantes, olha o que eles têm lá, o que é o material didático que eles têm, pode olhar o livro deles, tá? Usa o tradutor ali, que é bem bacaninha, tá? Eles têm bastante coisa bem moderna para auxiliar vocês, tá? Então, por enquanto é isso, pessoal. Eu vou parar a apresentação, parar a gravação também. Eu vou colocar aqui, parando a gravação e deixar um circuito para vocês.